aqui a nossa correção, página 124, questão 5. Olha só, um capital, tá, de R$ 10.000 foi aplicado em regime de juros simples a uma taxa de 2% ao mês. Ok? Obtém a lei de associação que expressa o montante Y acumulado nessa aplicação em real, em função do tempo X em mês. Eita, professor, e agora? Como é que eu faço isso daqui? Primeira coisa, tá? Você tem que aprender, saber, lembrar um pouquinho da regrazinha lá de porcentagem, tá? Ele quer fazer a associação do montante. E o que é o montante? Olha só. Vamos relembrar um pouquinho o que é o montante. O montante, vou representar pela letra M, tá bom? É igual, tá? É igual ao capital mais os juros. Tá certo? É igual ao capital. O montante é isso. O capital vou representar pela letrinha C, tá certo? Mais os juros. Isso daqui é o que a gente aprende, tá? Quando a gente está estudando porcentagem. Lembrem-se disso, tá bom? Então, vamos lá. O que é que ele quer? Primeira coisa, o montante. O montante, ele disse que vai representar por Y. Eu vou mudar aqui a cor do pincel, porque o pincel está se esgotando. Então, o montante, ele disse que vai chamar de Y, que é a nossa função que nós queremos localizar, tá certo? Que vai ser igual. O C é o capital. Quanto que é o capital? Ele diz aí, ó, um capital de R$ 10.000. Então, o capital é 10 mil. Tudo bem? R$ 10.000. Show. Mais os juros. E quanto que é os juros? Aí ele diz aí, o regime de juros simples, uma taxa de 2% ao mês. Não é verdade? 2% ao mês. Mas aí quanto que é esses 2% ao mês? Né? Quanto que vale esse 2%? Quanto que é o meu juros? Ah, professor, e agora? Eu não sei quanto que vale. Como é que eu faço para pesquisar quanto que vale isso? Aí vocês vão ter que lembrar essa formulazinha aqui, ó. Vou até repetir o J, porque eu não sei o quanto que é. Os juros é igual a quem? Vocês lembram dessa formulazinha? O famoso J-CIT, que é o capital, vezes o I, que é a taxa, vezes o tempo. Não é assim? Vocês lembram disso? Então, o meu juros é quem? É 10 mil, que é igual ao capital, que é 10 mil, vezes a taxa que ele deu aqui na questão, que é 2%, tá? Se é 2%, é 2 sobre 100, não é assim? A gente sempre estudou isso. E o tempo é um mês apenas. Olha só, então os juros é igual. Isso tudo aqui, ó, tá dividindo 100. Então, posso cortar esse zero com esse zero e esse com esse. Sobrou o que aqui em cima? Né? Sobrou 100 vezes 2, 200. Vezes 1, 200. Então, o juro é 200? É, 200. Mas só que ele quer que a gente forme a lei de formação em função do tempo. Ou seja qual for o tempo, tá bom? Vamos supor aqui que a Plícia, né, vai fazer aí durante 10 meses. Aí qual seria, no caso, o montante que ela ia receber? Não é isso? Então, bastava ela calcular nessa formulazinha aqui, ó. 10 mil, que é o capital, mais os 200 vezes X. O que é o X, professor? É o tempo que ela vai passar. Perdão. Então, essa daqui, ó, é a nossa lei de formação. É o que ele pediu para a gente obter, tá? Associado a esse montante, tá certo? Então,
10.000 mais 200 vezes x, onde x é o tempo, tá bom? Se, ela passou 5 meses, aí quanto for o montante? É só a gente calcular. 5 vezes 200 mais 10.000. Ela vai obter o montante dela. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a isso? Se tiver, pode perguntar. Fique à vontade, pessoal. Então, temos aí a lei de formação, tá? Para a gente calcular. Vou passar para o item 6. Ok? Enquanto vocês pensam aí. Ou então vão fazendo as anotações para depois perguntar, tá? Fiquem à vontade. Questão 6. Um terreno retangular tem 30 metros de comprimento. Eu vou fazer aqui o terreno, tá? Vamos supor que seja assim. Um terreno retangular tem 30 metros de comprimento, ok? Obtenha a lei de associação que expressa a área em Y do terreno em metro quadrado em função da sua largura x em metros. Olha só, ele quer saber a área. O que é a área? Né? A área é isso tudo, ó. Né? Representado por quem? Por y. Eu quero saber a área. Como é que a gente faz para calcular a área de um retângulo? Olha como a matemática é interessante, né? Um conteúdo ele vai puxando o outro. Por isso que é interessante a gente ter uma base bacana em matemática. Como é que eu faço para calcular a área de um retângulo? Né? Vamos lembrar? Vamos relembrar aqui, ó. A área do retângulo é quem? Vou chamar a área aqui de A, tá? A área é igual o comprimento vezes a largura. Só isso, tá? Vou botar aqui, ó. Comprimento vezes a largura. Pronto. Isso daqui é a área para eu calcular a área de um retângulo. Qualquer que seja o retângulo, professor, qualquer. Tá? E ele quer uma lei de formação com base nisso. Tá? Y é quem? É a área do nosso retângulo. 30 metros é o quê? É o comprimento. Professor, e quanto que é a largura? Não sei. Quando eu não sei, eu chamo de x. E agora, qual é a lei da formação? Tá fácil, não tá não. Como é que eu vou conseguir? A saber a largura? Aliás, a área. A área é quem? Não é y? Olha só. Y é igual a quem? O comprimento, que é 30, vezes a largura. Quanto que é a largura? Não sei, professor. É x. Não disse nada. Então, essa é a lei da formação. Para eu saber a largura, aliás, a área, perdão, a área eu preciso saber quem? O comprimento e a largura para eu multiplicar. Ok? Então, gente, ó, essa é a lei da formação. Ele não estava pedindo para a gente qual era a área. Ele queria que você dissesse a lei da formação. Como é que eu poderia conseguir esse resultado? Então, se você tiver a largura, você vai multiplicar pelo comprimento e vai conseguir a área, né? Em metros quadrados, que é o exemplo aqui. Tudo bem? Então, essa é a questão número 6. Precisava a gente lembrar como é que eu calculo a área de um retângulo. Não é verdade? Então, comprimento vezes largura. Só isso. Então, aqui você ia representar da mesma forma. Só que com números diferentes, né? Valores diferentes. Denominações diferentes. Né? Para que a gente possa entender. Ok? Podemos ir para a sétima? Sétima questão? Vamos lá, então. Sétima questão é bem interessante. Sétima questão.
Vamos lá. Desde o momento que submergiu, até o momento em que ele emergiu, né? O que é que acontece? O que é a primeira coisa? O que é submergir e o que é emergir? Né? Submergir é mergulhar. Tá? Emergir é subir, é voltar. Tá? Então, o mergulhador consumiu 15 litros de ar por minuto. Tá? Desde o momento que ele mergulhou até o momento que ele saiu, tá? O mergulhador consumiu 15 litros de ar por minuto de seu cilindro de ar comprimido. Dado que o cilindro tinha 900 litros de ar, no momento da imersão, quando ele foi, estava com 900 litros, né? Mergulhou. Aí ficou respirando, né? Tomando um ar, o cilindro, tal, direitinho. Quando ele voltou, tinha 300 litros no momento da imersão. Imersão é que ele volta, né? Saiu de dentro da água. Resolva os itens a seguir. Item A. Durante quantos minutos o mergulhador esteve submerso? Eita, professor, e agora? Como é que eu faço isso daqui? Vamos lá, vamos entender bem a questão, não é verdade? Então, se quando eu mergulhei eu tinha 900 litros, quando eu saí eu tinha 300, quanto foi que eu gastei aí de ar comprimido? Então, 900 litros menos 300 litros. Isso daqui é igual a 600, não é verdade? A 600 litros. Então, vamos lá. Esses 600 litros aqui interessa, para saber quantos minutos eu passei lá dentro. Ele disse que por minuto ele consumiu 15 litros. Tá? 15 litros por minuto. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer agora? Vou botar aqui, ó. Gastou 15 litros por minuto. Aí ele quer saber quantos minutos ele passou lá dentro. Tá ok? Quantos minutos ele passou lá dentro? Como é que a gente vai fazer isso daí? Como é que nós vamos solucionar esse pequeno problema? Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos o quê? Encontrarmos a lei de formação. Ok? Uma lei de formação. Como é que nós vamos encontrar essa lei de formação, professor? Né? Para que a gente possa resolver o nosso problema. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Vamos lá. Olha só. Primeira coisa. Eu quero saber o tempo, né? Eu vou chamar o tempo de T, tá bom? Tempo vai ser igual. Tá certo? Aí nós temos aqui. Eu já fiz até esse cálculozinho, né? Vou botar aqui de novo. 900 menos 300, né? Que foi o que ele entrou e com o que ele saiu, tá? E o que é que eu vou fazer agora? Dividir pela quantidade de litros que ele gasta por minuto. Ok? Isso daqui vai dar quanto? 900 menos 300 dá 600, como eu já mostrei ali em cima, dividido por 15, que foi o quê? O tempo, né? Aliás, a quantidade de litros que ele gasta por minuto. Então, 600 dividido por 15. Aí a gente arma a continha. Todo mundo já aprendeu a fazer a continha e dividir? Olha só, 600 por 15. Vamos lá. Tem dois números aqui, eu vou pegar dois números aqui também, tá bom? 60 dividido por 15. Dá quanto? Dá 4, né?
4 vezes 5, 4 vezes 15, dá 60. Para 60, nada. Próximo zero, baixa o zero aqui e um zero aqui. Então, o tempo aqui foi quanto, pessoal? 40 minutos. Tá? Então, nossa fórmulazinha para encontrar isso daqui, ó, foi essa. Tá? Para a gente localizar essa questão. Tá? 40 minutos. Ok? No item B, alguma dúvida, pessoal? Por favor, perguntem. No item B, diz o seguinte: obtenha uma lei, tá? Uma lei de associação que expresse o consumo C de ar do mergulhador em litros em função do tempo T em minutos, tá? Durante o tempo em que ele esteve submerso. Tudo bem? Então, agora, ele não quer que a gente faça nenhum cálculo, tá? Ele só quer que a gente coloque a lei de formação, tá bom? Então, como é que vai ser? Colocar aqui embaixo, o item B, né? Como é que vai ser, então? Como é que eu vou calcular? O consumo de ar do mergulhador foi de quanto? Nós já vimos que foi 15 litros que ele gastou por minuto, não foi assim? Né? Litros de ar. Então, logo, essa quantidade, né? Logo, a lei da formação, da associação, que é o que expressa esse consumo, ele diz que o consumo vai chamar de C, não é verdade? Então, esse C, esse Czinho, que é o consumo, a gente vai representar em função do tempo. Então, o consumo, a quantidade que ele vai consumir de litros vai depender de quê? De quanto tempo ele passar. Não é verdade? Então, eu já tenho aqui meu ponto fixo, que é 15. Eu já sei que é 15 por minuto. E o consumo vai depender de quem? Do tempo. Tá? Eu vou chamar de T, de tempo. Então, a nossa lei de formação vai ser só essa. Tá? O consumo vai ser 15 vezes o tempo. Que é o quê? Não sei. Vamos supor aí que o Nicolas passou mergulhando aí 20 minutos. Quanto que ele gastou no cilindro de ar? Né? Aí basta multiplicar. Se foi 20 vezes 15, pronto, ele vai obter a resposta dele. Entendeu? Então, o consumo vai depender de quem? Do tempo. Pois a gente já sabe quanto que ele gastou por minuto. Tá certo? Então, esse é o consumo. Tá? Dessa maneira. É só assim? Só? É só isso que ele queria. A nossa lei de formação. Tá certo? No item C, ele também quer uma lei de associação. Tá? Mas só que ele quer que expresse a quantidade de ar contida no cilindro. Tá? Em litros em função do tempo, em minutos, durante o tempo em que o mergulhador esteve submerso. Então, o que é que acontece? Ele quer que a quantidade de ar que tem no cilindro. E qual que era, professor, a quantidade de ar que tinha no cilindro? Vocês lembram que ele tinha 900, não é verdade? 900 litros. Mas ele ficou com 900 litros sempre? Não, professor, porque ele foi gastando, ele foi respirando, usando, né, a quantidade de ar necessária para ir até lá embaixo e voltar. Então, você concorda comigo que vai ser diminuído. Vai ser diminuído o quê, professor? Vai ser diminuído com a quantidade, de acordo com a quantidade de tempo que ele levar. Não é verdade? E como foi isso? Como é que vai ser isso? Né? Olha só. A partir do momento, a gente já sabe que, qual foi o consumo dele? O consumo dele não é isso aqui, ó, 15 vezes o tempo. Então, vocês concordam comigo que, de acordo com o que ele vai descendo, o tempo vai passando, ele vai gastando esses 900. Então, 900 menos 15 litros por minuto, vezes o tempo. Pode ser qualquer tempo, né?
Então, a quantidade que vai ter no cilindro, mais uma vez, depende de quê? Do tempo, tá? Do tempo em que ele vai lá, desce e volta, tá bom? Então, é o 900, que é a quantidade que ele está cheinho, que ele está aqui em cima e desce, menos, aí ele vai gastando, vai utilizando. Ah, passou 2 minutos, ele gastou quanto? 2 vezes 15, 30. Gastou 30 litros. Ah, passou 10 minutos, 10 vezes 15, 150. E assim vai. Aí daqui vai diminuindo, ó, do 900. Então, essa daqui é a associação, tá? Associação da quantidade da expressa no cilindro, tá bom? Então, o item D. O item D ele pergunta o seguinte: quantos minutos depois da submersão o volume de ar consumido igualou-se ao volume de ar contido no cilindro? Olha só que legal, né? O que é que ele quer? Ele quer que a gente pegue os valores, né? Depois da submersão, o que é depois da submersão? Assim que ele, né, mergulha, tá bom? O volume do ar consumido, tá bom? O volume do ar consumido e o volume de ar contido no cilindro, tá? Quantos minutos depois da submersão, o volume de ar consumido igualou-se ao volume de ar contido no cilindro? Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar essas duas operações, pessoal, tá? Se você estiver prestando atenção, né? Esse daqui é o volume consumido e esse daqui é o volume do cilindro. Então, ele quer que a gente iguale. Quando é que eu vou igualar isso? Então, vou pegar aqui, ó, esses valores, ó, C igual a Q, tá bom? Eu vou apagar o de cima para a gente fazer melhor, tá bom? Vou apagar aqui, ó, o item D. Olha só. Vou fazer C igual a Q, tá? Quem é C? Aí você vem aqui, ó, 15 vezes T. É igual, quem é Q? 900 menos 15 vezes T. Beleza? Então, nós temos o que exatamente? Olha só, vamos resolver essa equaçãozinha, tá? Essa função. Então, qual é a ideia que nós temos aqui? Né? Eu vou pegar tudo que tem a variável, né? O t, e juntar tudo antes da igualdade, tudo bem? Então, vai ficar 15t vezes t. Tá menos 15t, vai para o outro lado, positivo, né? 15t, que é igual a 900. 15 mais 15, pessoal. 30. 30t, que é igual a 900. Ok? E agora? Vou passar meu tempo agora. Tempo é igual a 900. O 30 que estava multiplicando o t vai para o outro lado dividindo. Então, o tempo é igual. Esse zero eu posso cortar com esse, que é divisão. 90 dividido por 3. 30. Então, olha só. 30 minutos. O que significa dizer isso aqui? Que o consumo se igualou à quantidade de ar que tinha no cilindro depois de 30 minutos que ele submergiu, que ele mergulhou, tá? Que ele mergulhou na nossa... para nadar, né? Ou na tarefinha dele lá. Tá certo? Então, agora é o momento de tirar dúvidas, tá bom?